Vou começar, tá? Então, boa noite. Vamos começar aqui o curso de Matrizes do Pensamento em Psicologia, Behaviorismo. Tá? Então, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Enquanto isso estiver acontecendo, eu vou deixar o vídeo aberto. Se a transmissão, o áudio ficar ruim, eu fecho o vídeo. Tá? Porque aí, é o Cláudio aí também. Já deve ter tido neném. Professor, eu não tive neném, não. Não foi você, não? Então, eu tô confundindo. Alguma outra. É outra O Cláudia. nome. Eu É sou outra... Cláudia, você vai lembrar de Cátia. Ah, sim. Você, ela andava com você. Como era o nome dela? Catiane. Catiane, a outra. Tava grávida. Fernanda, Fúvia. Cláudia que estava grávida, não. Não. Comigo, não. Tinha uma grávida que andava com vocês. Ah, Juliana. Era Juliana. Ah, Julie teve bebê, aí não cursou semestre passado e esse também ela não vai cursar, tá cuidando do bebê. Sim, claro. Tudo bem. Vou cuidar mesmo. Isso. Tá vendo? Você já esqueceu da Juliana. Não, professor, eu tava tentando associar o nome da pessoa à gestante, eu tava perdida. Tá certo. Tá bom, gente. Então, bom revê-los, assim, revê-los não, né? Reouvi-los, né? Estar presente de alguma forma novamente aí, enquanto professor, tá? A gente teve aí 2 disciplinas em 2019.2, foi Psicologia Social e Análise Experimental do Comportamento. Essa disciplina aqui, a Matrizes Pensamento e Behaviorismo, ela vai ter uma conexão com a análise experimental, mas ela vai ser apenas teórica, né? Então, a análise experimental ele tem aquele caráter mais prático, mais aplicado, da gente estar detalhando e decompondo a ideia de comportamento. Aqui, em Matrizes de Behaviorismo, a gente vai estar pensando em termos mais filosóficos, em termos mais teóricos, no entendimento do que seja a escola de pensamento em psicologia. Então, tem uma proposta de plano de ensino para vocês, que eu vou estar compartilhando daqui a pouco. Né? Então, a gente vai estar junto nesse semestre. Hoje, a gente não tem muito tempo. Vai ter um evento daqui a pouco, às 8 horas. Eu vou estar participando e mesmo que fosse outro professor ou outras pessoas, a gente também recebeu essa orientação, conduzir a aula até às 8 e encaminhar a turma para o evento, tá bom? Ainda não coloquei nada no portal, porque as matérias ainda estão subindo para o meu portal, certo? Então eu não estou podendo publicar nada ainda nessa disciplina aqui, mas estou esperando para poder estar colocando os materiais iniciais para vocês estarem estudando. Tá? Bom, então, queria saber o que vocês já têm aí agora já no terceiro semestre, né? Alguns terceiro, outros quarto. Qual é a noção que vocês têm aí acerca do behaviorismo? O que vocês sabem ou acreditam saber sobre essa escola de pensamento psicológico, essa matriz de pensamento psicológico? Sim, vamos lá. Behaviorismo. Professor, o Diga. que eu sei assim é estímulo, reação, né? Com humanos, com animais, é mais ou menos por aí o conceito também, né? E é estímulo, reação, prática, até onde eu sei, ao princípio de behaviorismo. Sim, estímulo, reação ou estímulo-resposta. Isso mesmo. Como é? Alguém falou aí? Mário falou alguma coisa? Falei que seria a psicologia onde a gente estudaria observando os comportamentos. Isso.
Bom. Então seria a psicologia que vai se dedicar a observar os comportamentos. Sim. O que mais? Que outras informações vocês têm? Tá? Então, estímulo, resposta, observação de comportamento. O que mais? Autores, tem algum autor? Quem são os autores? Os autores, eu lembro de Pavlov, se eu não me engano, pronunciar assim, e Skinner. Pavlov, sim, Skinner. Algum outro? Acho que tem mais alguém, mas não tô lembrando. Tem mais alguém nessa história, dessa galera Watson. aí. Watson. Isso, Eric. Muito bom. Bom, então vocês já sabem tudo sobre behaviorismo. Passar um semestre falando o que aqui? Estímulo-resposta, observa o comportamento e os principais autores são Pavlov, Watson e Skinner. Acabou. Tá bom? Então, posso fazer a prova. Não, tem mais coisa. Isso é o Não. princípio, o conceito. Deve ter muito mais coisa. Deve ter muito Faça mais isso não, coisa, né? professor. Como é? Não faça isso não, professor. Ó, Patrícia aí, ó. Patrícia é meio boliviana, né, Patrícia? Verdade, sou descendente. Descendente, isso aí. Pronto, eu tô lembrando de Gostei do vocês seu todos. cabelo, viu? Tá amansado aqui. Amansei ele para poder me apresentar aqui civilizadamente para vocês. Então, legal, aí vocês estão com ideias principais ou centrais, né? Na mente. Opa, na mente? E essa história de mente com behaviorismo? Cola? Dá certo? Dá liga? Funciona? É aceito? Né? Professor, Hum, eu também ouvi Oi. falar sobre consciência. Tem alguma coisa a ver? Consciência com behaviorismo, alguma coisa assim? Sim. Bom, então você vai ter aí uma série de termos e conceitos que a psicologia traz e que os behavioristas vão, na verdade, criticar. Né? Então, quando você fala que consciência, vai haver uma crítica a esse conceito de consciência e uma série de outros conceitos, como o conceito de mente, né? o conceito de personalidade, de identidade, né? De transtorno. Tá? Todos esses construtos, tá? Que a psicologia estuda, o behaviorismo ele vai criticar a existência desses conceitos, né? E do foco da psicologia sobre nessa perspectiva. Né? A gente pode pensar no nome, né? Behaviorismo. Né? Que palavra é essa? Tá? Então, behaviorismo é behavior. Né? Behavior é comportamento, na língua inglesa. Tá? Bom, então tem origem num país de língua inglesa. Certo? Então, que país é esse? Que país é esse? Não é a música não, tá? De Legião Urbana. Que país é esse que tem origem do qual o behaviorismo se lança enquanto abordagem psicológica? E tem muitos países de língua inglesa, né? Quem chuta aí? Donald Trump é behaviorista? Barack Obama? Os Estados Unidos, tá? Certo? Então, os Estados Unidos é também o local, tá? Onde se desenvolve essa abordagem psicológica. Né? Então, o behaviorismo vem como uma escola que vai dar uma ênfase ao comportamento. Comportamentalismo. Poderia ser esse o nome aqui, não é?
Matrizes do pensamento em psicologia, comportamentalismo, comportamentalistas, behavioristas. Então, a expressão behaviorismo ela é mais consolidada, tá? Mas a gente tem a palavra aí em português que tem a mesma semântica, o mesmo significado. Diferente de Gestalt, né? Então, é uma palavra em alemão, e a gente não tem uma tradução adequada em português. Aí faz sentido manter a psicologia da Gestalt, né? Traduz às vezes a psicologia da forma, né? Psicologia da forma, né? Uma coisa muito adequada. Então surge também nos Estados Unidos, se desenvolve, surge ali com pesquisadores norte-americanos, apesar do Ivan Pavlov ser russo. Tá? Mas o Pavlov ele faz uma descoberta, ele não era psicólogo, ele não desenvolve uma teoria psicológica, ele faz uma descoberta a partir de um experimento com cães. A gente estudou isso em análise experimental do comportamento, né? É a associação ali entre um estímulo incondicionado, uma campainha, um som, um estímulo neutro, na verdade, perdão, um estímulo neutro, que é um estímulo que não causa nenhum efeito no animal, associado com um estímulo incondicionado, que é a comida. Com o tempo, depois de várias associações, ele adquire as mesmas propriedades. Ó, o Birajara aí chegou. Ora, o Birajara. Então, o Pavlov ele faz essa descoberta. As suas descobertas vão ser importantes para o desenvolvimento do behaviorismo. Tá? Bom, na psicologia, enquanto história, a gente tem uma linha de desenvolvimento que a gente poderia voltar milênios atrás, né? Quando a gente vai para a Grécia e a gente tem ali vários livros e ensaios publicados pelo Platão, pelo Aristóteles, escritos e difundidos, né? Muito antes de Cristo, a gente tinha ali elementos de psicologia, né? Posteriormente, na Idade Média também, tá? Mas nós não tínhamos este nome que nós damos hoje, psicologia. Tá? Então, a psicologia, como a gente conhece hoje, voltada para uma vertente mais preocupada em ser científica, tá? Pós Revolução Industrial, pós renascimento cultural, já no mundo aí com mais de 200 anos, né? Depois de Galileu, depois de Isaac Newton, a ciência ela vai adquirindo proporções de domínio sobre o imaginário do ser humano ocidental, né? Ganhando então contornos de autoridade, que supera então a autoridade que antes era a autoridade religiosa. A psicologia então que vai ser se propor a abraçar esse paradigma científico, ela nasce ali por volta do final do século XIX, as últimas décadas ali do século XIX, 1875, 1880, a gente tem ali na Alemanha o Wilhelm Wundt, que é um pesquisador. Ele vai começar a tentar estudar
a mente humana de forma científica. Né? Então, esse estudo da mente, esse estudo da consciência, né, como a Patrícia falou aí, esse estudo da mente, esse estudo da consciência de forma científica, ele começa com este pesquisador, o Wilhelm Wundt, na cidade de Leipzig, na Alemanha. Ele vai ter um laboratório, vai chamar de laboratório de psicologia experimental, e ele vai desenvolver um método, tá, de pesquisa que é chamado método introspectivo. Tá? Então, assim, intro, voltado para dentro, né? Introspectivo para si mesmo. Então, o que é o método introspectivo para estudar a mente? No método introspectivo, o pesquisador... Boa noite, professor. Boa noite. Quem falou? Boa noite, professor. Boa Priscila. noite, Birajara. Quanto Pronto, tempo? já começou, foi? Já começou desde 7 horas. Ah, tá. Tá tudo bom, professor? Boa aula. Tudo bem, amigo. Obrigado, você também. Obrigado. Valeu. Então, estava só esperando você chegar para eu lhe chamar de Birajara. Acho que eu ia perder essa oportunidade. Olha o bullying, viu? Então, o método introspectivo, o pesquisador, ele vai estudar a sua própria mente. Né? Então, há sempre uma ideia de observação na ciência. Tá? Os astros estão ali, eu aponto a lente de um telescópio e eu os observo os comportamentos, onde é que eles se movem, a distância, cálculos, tá? E da mesma forma, em relação a substâncias químicas, ao movimento dos corpos, enfim. E aí cada ciência vai ter seu objeto, e o pesquisador sempre vendo o objeto em outro lugar. E mesmo um médico, ele está ali estudando o corpo humano, não é o seu próprio corpo, é o corpo de outra pessoa. De pessoas que já morreram, vai se fazer autópsia, pessoas que estão doentes ali, cirurgias que são feitas, enfim. Então, a proposta do Wundt é um método. Como é que eu posso observar a mente se eu não vejo a mente de outra pessoa, se eu não tenho acesso, mas a minha? Então, eu estudo a minha própria consciência, os meus próprios processos conscientes, né, que estão acontecendo, minhas tomadas de decisão, a velocidade com que eu processo algumas informações. Então, esse é chamado método introspectivo. Então, ele desenvolveu esse método e ele ensinava esse método para os seus alunos, tá, que iam lá e também aplicavam o método em si mesmo. Então, foi assim então que a psicologia, enquanto ciência, não com Freud, e também é da mesma época. O Freud ali estava estudando os seus pacientes, né? E um grupo específico de pacientes, pessoas que tinham ali problemas similares, que ele classificou ali como neuroses. E desenvolveu então uma explicação teórica do porquê que as pessoas desenvolvem essas neuroses. Então, ali você tem um foco na psicopatologia, num tipos específicos de psicopatologia, neurose, histeria, e tanto que os escritos deles são, em grande maioria, relatos de caso, né? Para ele fundamentar, então, a teoria. Né? Então, a psicologia, ela nasce neste laboratório, na Alemanha. Né? E começa-se, então, uma tradição de pesquisa que vai ter o foco no método introspectivo e no estudo dos processos, nos processos mentais. Tá? Então, por exemplo, um dos discípulos que depois ficou também
famoso, ficou também famoso, Titchener, um estruturalista, né? Então, isso também é uma expressão que marca um aspecto filosófico, né? Quando você diz que é estruturalista, que ele foca nas estruturas. Né? Então, um psicólogo estruturalista, e esses primeiros psicólogos, claro, são chamados estruturalistas agora, né? Nós olhando retroativamente para eles. Porque eles, então, imaginavam essas estruturas mentais, né? Coisas fixas que estão aqui, né, na nossa mente, e que nós precisamos entender o funcionamento dessas estruturas. Tá? Como o próprio Freud também, nesse sentido, é um estruturalista, porque ele vai falar ali de uma estrutura de funcionamento. Tem o Ed, o Ed, ó, Ed é o coordenador. Tem o id, o ego e o superego, tá? Misturei ego com o id, sai o Ed, tá? Eu manjo de psicanálise, né? Então, mas é uma estrutura, né? 3 tópicos. Antes ele tinha pensado na estrutura que era o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Depois a segunda tópica ele muda para não, é o id, o ego e o superego. Estrutura. Então esse Titchener, ele tinha um experimento em que ele disparava um borrão de luz, não, uma luz, uma lanterna no próprio olho, né? E quando a gente faz isso, né, olhando para uma lâmpada, não precisa muito tempo não, você olhar para a lâmpada aí, alguns olhar há um borrão que permanece na retina e você continua enxergando ali a luz. E ele media ali o tempo, um cronômetro na mão, olhava, disparava, tirava. Quanto tempo aquilo lá não está tornar previsível, né? Os eventos ambientais, as influências desses estímulos nos afetavam em termos de consciência, né? Então, aqui, dando alguns exemplos, o tempo que você demora para a imagem de um ponto até ano após ano. Outras pessoas começaram a estudar também. Tá falhando? Eu vou. Isso, tá falhando. Para mim, ao menos está. Vídeo, hein? Tá falhando de todo mundo aí, gente? Aqui também tá. Tá falhando geral? Também, né? Pra mim também tá. Sim, pra mim tá. Também tá. Aqui também tá. O vídeo ele deixa mais lento. Pronto. Daqui a pouco eu posso tentar abrir de novo para melhorar. Daqui a pouco já acaba também. Tá? Então tem esse problema, né? O vídeo ele pode deixar um pouco mais lento, a gente vai sempre abrir, à medida que ficar ruim a gente tira. Então eu estava dizendo que o Titchener, então, ele fazia uma série de estudos dessa forma, tentando medir, então, mensurar, matematizar, tornar mais expresso em termos previsíveis, numéricos, os processos mentais. Certo? E isso foi, então, dando sequência a uma tradição de outros pesquisadores que também se encaminharam por este rumo, né? E a psicologia nasce assim. A psicologia nasce assim, sem glamour, né? Sem teorias complexas, né? E o glamour ficou todo ali para o Freud, né? Mas a psicologia científica, então, ela nasce, né? Se propondo a ser uma ciência bem próxima do que era a ideia de ciência naquela época. Né?
Bem próximo do que a ideia de ciência naquela época. O mundo matematizável, né, ele vem para as ciências humanas, né? Ele vem para as ciências humanas também. O positivismo, ele vai ter uma influência na psicologia. O positivismo é uma invenção de um sociólogo, Auguste Comte, um francês, que ele vai ter essa proposta de tornar as ciências humanas, as ciências sociais, tão ou quase tão exatas quanto as ciências naturais. Que elas possam, então, ser mais técnicas, mais precisas e, claro, então, mais matematizáveis, né? Então, essa ideia de tecnicismo, né, de ser técnico, de ser voltado ali para resultado, para avanço, para progresso, vem aí dessa escola chamada positivista. E isso vai exercer, então, uma influência sobre a psicologia que está começando a existir ali no final do século XIX. Aí, então, passam-se algumas décadas, né? Vira-se o século, entram os anos 1900, 1900, passam-se aí mais ou menos 30 anos, a psicologia avançando nessa perspectiva. É um certo tempo, é uma certa tradição, tem esse início. Durante esse período aí, o Pavlov faz suas descobertas, certo? Essas descobertas que ele fez sobre a aprendizagem, a partir do que ele chamou de condicionamento reflexo, ou seja, o organismo aprende a ter uma reação que ele não tinha antes diante de um estímulo, que era um estímulo que era neutro. Então ele começa a salivar agora com uma sineta, né? Então ele prova isso a partir de experimento. É claro que ele tinha essa hipótese, ele não descobriu por acaso, tá? E é uma hipótese que mesmo uma pessoa que nunca tenha ouvido falar disso tem na sua experiência, né? Observando animais, observando a si mesmo, observando outras pessoas, dá para elaborar essa hipótese. Mas ele conseguiu medir isso ali, ele mediu a salivação antes e depois do pareamento do som com o alimento, né? E ele ganhou um prêmio Nobel por isso. É um prêmio Nobel que um fisiologista ganhou, mas dentro de um conhecimento que é da área da psicologia. Porque a gente está falando de aprendizagem. Então, nesse meio tempo, teve essa descoberta do Pavlov, certo? Que, claro, instigou muitos pesquisadores. Tá? Daí que, depois desses 30 anos, em 1914, nos Estados Unidos, o John Watson, um dos nomes aí que alguém de vocês lembrou, acho que foi a Érica. Já tem o Watson, tá? Então, o Watson, ele vai escrever um manifesto. Ele vai escrever um manifesto chamado Manifesto Behaviorista. Tá? Manifesto Behaviorista. Nesse manifesto vai haver uma defesa da psicologia como ciência do comportamento, onde você vai encontrar uma crítica a esse modelo de psicologia que vinha sendo feito até então. E essa crítica ela vai se dar em duas mãos. Numa mão, o Watson vai dizer que o método é um método, certo? É um método que falha. Tá? É um método que falha porque o cientista, a ciência prezava e ainda preza muito por um suposto afastamento do pesquisador com o objeto de estudo. Tá?
Há uma busca por uma neutralidade. Né? A gente pode até dizer que isso não vai existir em nenhuma outra ciência também, mas naquele momento ali, no caso da psicologia, a mistura era muito evidente. Eu estou estudando a mim mesmo, então a mistura é total. Como é que eu posso garantir que o resultado que eu encontrei comigo, outra pessoa também vai encontrar com ela? Né? Ou que garantia eu tenho de que eu não possa ter afetado ali os resultados? Tá? Então é uma crítica nesse sentido. Né? E no outro, por outro lado, também a ciência ela prima e preza por observação. Ciência é observação. Você observa, né, para supor ali ou pressupor uma regra, observa a maçã cai, os objetos caem. Os objetos são sempre atraídos pela Terra. Não tem alguma coisa que está atraindo até os objetos. É a própria Terra, e daí ele, né, desenvolve a ideia de gravidade. Então, tem a observação, ver. Né? Observar é ver. Observar, a gente observa com os olhos, a gente está vendo ali, observando. Né? Então, esse objeto da psicologia, ele mesmo, ele está equivocado. Então, por um lado, ele critica o método, que vai dizer, o método você está misturando o objeto e o sujeito. O sujeito e o objeto estão misturados, porque o sujeito é o próprio objeto, o objeto é o próprio sujeito, e aí a coisa fica muito confusa. E, por outro lado, na verdade, o próprio objeto, ele não pode ser um objeto da ciência, porque eu não posso vê-lo. E ciência é observação. Tá claro isso aí, pessoal? Ciência é observação. Né? Então, não podemos ver o objeto. Então, esse objeto aí, a gente, olha, deve deixar para continuar sendo objeto de estudo dos filósofos, dos teólogos, né? Porque, olha, a ciência, ela precisa de observação. Então, essa dupla crítica, ela é muito forte, né? E ela não é uma crítica que não propõe nada como alternativa. Ela propõe uma alternativa que vai resolver esse duplo problema numa tacada só. Você diz que o objeto da psicologia não é a mente, não são os processos mentais, não é o que está acontecendo aqui dentro da minha cabeça. Mas o objeto, então, são os comportamentos. O comportamento eu posso ver, eu posso observar. Certo? Então, o problema do objeto está resolvido. Né? Se a ciência ela prima e preza por observação, então a gente tem que substituir o objeto da psicologia. O objeto da psicologia não deve ser esses eventos internos, chamados de mente, não é? É consciência, atenção, inteligência. Eu não posso ver nada disso. O que é que eu posso ver que também me parece ser psicologia? Comportamento. Então, o problema do objeto é resolvido. E resolvido também o problema do método, porque o comportamento eu vejo no outro. Eu não preciso observar o meu comportamento. Eu posso observar o seu comportamento, o vosso comportamento, o comportamento de outras pessoas. Então, eu estou distante, separado, longe. Tá? Indo, então, ao acordo, estando de acordo com o ideal de ciência. Objeto pode ser observável e separação entre sujeito e objeto. Tá? E aí, então, vem
a proposta da psicologia como ciência do comportamento. A gente pode definir o behaviorismo dessa forma, ciência do comportamento. Né? Muitos buscaram, inclusive, uma separação. Psicologia é isso aqui, e a gente é cientista do comportamento, cientista comportamental. Né? Então, isso vai ser uma bomba que cai naquela nascente comunidade de pesquisadores, né? Eles não vão ter como responder isso aí. Né? É mortal a crítica. Né? Então, interrompe esse tipo de pesquisa e tradição que vinha acontecendo até então. Né? Não vamos dizer que interrompe ao nível zero, mas a próxima a isso. E aí, a partir de então, é que surge o behaviorismo. Né? Que vai ter aí uma adesão muito forte na cultura americana, justamente pela proposta de maior previsibilidade, de maior possibilidade de intervenção. Né? Então, isso ali no início do século passado, tá? A psicologia ela vai sofrer essa psicologia científica, né? Não está falando aqui de abordagens de intervenção terapêutica que tinham lá sua própria caminhada, né? A psicanálise está ali andando e está a parte disso aí, porque ela nunca se propôs a ser a ciência psicológica. Né? Então, você tem ali a proposta do Wundt, vamos fazer aqui a psicologia enquanto ciência. Então, vamos fazer aqui esse laboratório para medir os processos mentais. Começam ali. Então, a passar os anos e as pessoas envolvidas, os pesquisadores, primeiros psicólogos, né? Trabalhando nesse sentido, e depois de um tempo vem um pessoal, né, embasado aí, fortalecido pela descoberta do Pavlov, dizer: vocês estão fazendo tudo errado, pô. Isso aí que vocês estão fazendo não é ciência. Né? Vocês estão fazendo outra coisa aí. Não sei o que vocês estão fazendo, mas não é ciência. A ciência é isso aqui. Aqui é a nossa proposta. Né? Então, um quadro bem geral, vai repetir isso mais vezes, certo? Esse panorama de contextualização histórica do nascimento do behaviorismo. Certo? Detalhar isso mais nas próximas aulas com slide, com linha do tempo, mas, de modo geral, essa história. Ficou claro isso aí, pessoal? Alô? Pessoal? Tá tranquilo, professor. Oi. Tranquilidade. Para mim tá tranquilo. Ouvindo. Uhum. Alguma pergunta? O que é que vocês querem perguntar? Esqueci. Já tenho aqui alguns minutinhos. Eu queria sair um pouco antes das 8 para me organizar aqui para outra gente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o cronograma, mas vocês estão vendo bem aí? Uma página, um documento do Word? Sim, professor, sim. Então, Sim. aqui, certo? As datas, vou colocar para vocês, certo? Hoje, essa aula inicial para psicologia, então, já está encerrando mais ou menos agora mesmo. Depois a gente tem aí, certo? O título das aulas,
isso, coisas que a gente vai fazer no dia que não valer ponto. O áudio não tá muito bom, não, professor. É, professor. Tá cortando muito? Isso, não deu para E agora? escutar nas palavras. Agora melhorou, mas Eu tô quase abraçado aqui com o roteador. Bora lá, meu filho. Vou apontar ele aqui, apontar as anteninhas dele aqui. Melhorou, gente? Melhorou. Tá dando para ouvir legal agora? Sim, sim. Sim, agora está. Que bom. Então, tá falando aqui que toda aula vai ter ponto, certo? Então, tenha atenção aí. Sobre o primeiro bimestre, a dinâmica vai ser aula com pontuação na aula, uma avaliação parcial num dia específico, mais aula com mais ponto, até chegar o 7 de outubro com a avaliação oficial. Aí tem essa semana aqui que a gente não vai ter aula comigo, mas a gente vai ter uma semana de cursos e palestras, que está previsto aí para a semana toda, a partir do dia 12 de outubro, 13, 14, 15, 16. E aí, olha, no segundo bimestre a gente vai ter seminário, certo? Eu gosto de fazer seminário nessa disciplina. Eu separei aqui 4 grupos a princípio. Se a turma fosse muito grande, a gente podia pensar em mais grupos, mas eu acho que pela turma aí, deixa eu ver quantos tem presentes aqui. 25. 25. Talvez a gente precise de mais um grupo, não sei. A gente pode ver. Mais um grupo, né? 4 talvez fique pouco. A gente pode fazer proposta de mais um grupo aqui. Tá? E aí, olha. Pontuações também. Que cada grupo vai ter que me passar antes uma atividade sobre o seminário que a turma toda vai fazer. Certo? Além da própria apresentação valer ponto para aquele grupo. Tá? Ou seja, você vai apresentar aqui o grupo 1, habilidades terapêuticas. Seu seminário vai valer 1.000 pontos para você. E vão haver aqui 500 pontos que vocês têm que fazer sobre o tema. Tá? E quem vai elaborar a atividade é o próprio grupo, vai me passar antes da aula. Tá? E vai valer para todo mundo. Tá? E aí a gente tem a avaliação oficial 2 de dezembro. Tá, gente? Eu vou então compartilhar isso aqui com vocês. Basicamente é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então convido vocês a pegarem lá irem para o YouTube agora, tá bom? A gente vai fazer uma transmissão por lá. Vocês estão com o link aí? Sabem como acessar? Professor, onde que está o link? Que eu cheguei um pouco depois e não peguei o início da aula. Esse link grupos, a coordenação compartilhou. É um cartaz que tem as palestras da semana toda e em cada palestra tem um clique aqui que lhe direciona para o YouTube. É um cartaz virtual. Ah, sim. Vocês podem compartilhar. Tenha. Como é aí que vocês estão com esse acesso para ajudar? Já colocaram aqui no que a gente tem, professor? Valeu. Pronto. Então tá. Então tá bom, gente. Então vamos para lá, vamos pro YouTube, tá? Tá, professor? Uma boa noite a todos aí. Estamos indo pro YouTube. Valeu, professor. Um abraço. Valeu, até logo. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Boa professor. noite, Como professor. está? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Nesse momento de pandemia, minha família está todos bem. Que bom.
Muito bom. Ok, Importante, tchau. né? Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Interromper aqui a gravação.